Olá, eu sou a Julieta Mendes Lopes Vareschini, diretora da JML Consultoria e Eventos, e este é o curso Planejamento das Contratações para o exercício de 2017 e a importância do termo de referência. Neste segundo módulo, nós vamos trabalhar com a contratação emergencial, que é uma das principais consequências da falta de planejamento, a responsabilização pela falta de planejamento e também o conceito e os reflexos do termo de referência em face de todo o processamento do certame licitatório. Então, para tanto, é importante discutir inicialmente e analisar o que a Lei 8666 preconiza, disciplina acerca da situação emergencial. Vejam que o artigo 24, inciso 4 da Lei 8666, destaca que a contratação emergencial decorre de uma situação que possa causar prejuízos à segurança de bens, pessoas ou possa acarretar a interrupção de serviço apenas para as parcelas necessárias para atender aquela situação emergencial, para parcelas que possam ser executadas até o máximo de 180 dias a contar da situação emergencial, vedando a lei também a prorrogação do contrato. Então, é importante nós analisarmos esse dispositivo em 4 momentos. O primeiro deles deve versar sobre a situação que justifica a emergência. E já de plano, é indispensável destacar que a situação emergencial deve sempre decorrer de um fato superveniente, um caso fortuito, uma força maior. Jamais pode decorrer da falta de planejamento, da desídia da administração pública ou das entidades integrantes do Sistema S, aquelas situações que o órgão responsável, a área, deveria ter instaurado em tempo hábil o processo licitatório e não o fez. E a falta de planejamento, a inércia, a omissão da administração acaba por ensejar uma situação que possa colocar em risco a vida das pessoas. Um exemplo claro, muitas vezes o órgão não tem licitado um contrato de manutenção predial. Então, essa ausência de manutenção, muitas vezes, coloca em risco a própria estrutura do prédio. E vai chegar um ponto que, se não houver uma atitude proativa da administração pública, o que vai acontecer? Vai ensejar uma situação tão grave a ponto de exigir do órgão uma contratação imediata. Isso vai justificar uma emergência válida? Não, é uma emergência fictícia, criada pela inércia e desídia da administração. Diferente a uma situação em que se constata que houve planejamento, que o órgão tomou as medidas cabíveis para garantir a manutenção devida àquele edifício, porém um caso fortuito, um evento da natureza, colocou em risco a estrutura do prédio. Essa situação, se demonstrado que o prejuízo é grave, que a situação é premente, que se não houver uma conduta da administração, o risco pode ser irreversível, daí sim justifica-se uma contratação emergencial. Jamais, porém, em virtude de falta de planejamento. Ainda, um outro ponto indispensável que nós conseguimos extrair desse dispositivo é o seguinte: a emergência só será válida se restar comprovado que não há outra forma de atender a situação, de remediar, de impedir o prejuízo. Vamos novamente voltar ao exemplo que eu dei aqui em relação ao edifício. Se houver como a administração isolar uma área sem que aquilo traga qualquer risco à segurança do empreendimento, à vida das pessoas, não vai se justificar a emergência. Então, é de suma importância demonstrar no processo que a única forma de atender de forma satisfatória o interesse, de evitar o prejuízo, de colocar em risco a vida das pessoas, a segurança dos bens, é contratando de forma imediata. Se houver outro mecanismo, se for possível o isolamento da área, não se justifica a emergência. Vejam ainda que o dispositivo é claro ao destacar que a emergência só será possível para as parcelas que possam ser executadas
cumpridas em até 180 dias e ainda somente aquelas que decorram da situação emergencial. Não é possível aproveitar um caso fortuito, uma força maior, como às vezes acontece, para já incluir outros serviços que não são tão imediatos. Novamente o exemplo do edifício. Então houve um caso fortuito, uma força maior, colocou em risco a estrutura do prédio, vamos ter que contratar de imediato uma reforma, porém isso não justifica já aproveitar e ampliar o ambiente e fazer uma reforma que vá além do que efetivamente seja necessário para contornar a situação emergencial. E nesse momento é de salutar importância o planejamento, no sentido de identificar, em face da ocorrência da situação emergencial, quais parcelas são de fato essenciais. Essas parcelas é que serão contratadas por meio de uma situação emergencial. As demais, que não tragam riscos, devem ser planejadas por meio de uma licitação. Então, nesse momento, considerando que a lei estabeleceu prazo máximo de 180 dias, o que temos que fazer? Temos que verificar se, em face da ocorrência, toda a situação pode ser contornada em 180 dias. Sendo este o caso, vamos simplesmente formalizar o contrato emergencial. Ao contrário, vamos imaginar que já é possível prever que o objeto não vai ser executado totalmente no lapso temporal de 180 dias. O que a área demandante deve se planejar, deve fazer? Então, dividir aquelas parcelas mais urgentes, aquelas que, de fato, possam colocar em risco a segurança das pessoas, dos bens, e para essas parcelas vai celebrar um contrato emergencial. Para as demais, já de plano, deve instaurar o processo licitatório, a fim de que, quando o contrato emergencial for encerrado, o remanescente do objeto vai ser executado por meio do contrato formalizado pela licitação. Então, é de suma importância verificar, em face da gravidade da situação, vamos contornar em 180 dias, não justifica instaurar um processo licitatório. Ao contrário, temos parcelas que serão concluídas em 180 dias, mas a situação emergencial foi tão grave que ainda vai exigir a execução por um período superior. Essa execução por um período superior vai requerer exigir uma licitação. Então, nesse caso, o órgão deve, já de plano, celebrar o contrato emergencial, mas também instaurar um processo licitatório. Vejam que esse prazo de 180 dias, ele não foi aleatório. Foi o prazo que o legislador partiu do pressuposto que seria viável a conclusão da licitação. Então, 180 dias é o prazo que se julga razoável, suficiente para concluir uma licitação. Ainda, vamos analisar esse dispositivo no sentido de que a lei é clara ao destacar que o prazo ele deve ser contado da situação que deu ensejo à emergência. Então, não podemos interpretar esse dispositivo no sentido de que o contrato emergencial terá vigência de 180 dias. Não, a situação deve ser contornada em 180 dias. Então, imaginem vocês que a formalização do processo administrativo, a celebração do contrato, todo esse procedimento nós concluímos em 30 dias. Então, nós vamos descontar esse prazo de 30 dias dos 180. Então, a execução, a vigência daquele contrato vai ser no máximo de 150 dias. Então, 180 é o prazo total para contornar a situação emergencial e não necessariamente, portanto, o prazo do contrato emergencial. Isso é importante, porque muitas vezes, por falta de planejamento, cria-se uma emergência fictícia, que é aquela que decorreu da falta de planejamento do órgão. Muitas vezes levamos 6 meses para justificar o processo administrativo da emergência e depois celebramos um contrato. Então vem a seguinte pergunta: ora, que emergência é esta que nós conseguimos aguardar 180 dias só para a conclusão do processo administrativo? Por evidente, não é uma situação emergencial. Situação emergencial, para trazer mais um exemplo, vamos imaginar
que realizamos uma licitação em tempo hábil, com todo o planejamento devido, conforme vimos no módulo anterior, realizamos uma ampla pesquisa de mercado, descrevemos adequadamente o objeto, levamos em conta os prazos comumente adotados para a conclusão do processo e, mesmo assim, houve uma demanda judicial que acabou por suspender a licitação. Então, aquela licitação ela não vai ser concluída em tempo hábil. E é um serviço essencial que a administração não pode ficar sem. Se restar comprovada, de fato, essa essencialidade, justifica uma emergência. Um outro exemplo. Temos um contrato celebrado para um serviço contínuo. Serviço contínuo é aquele que, se interrompido, pode trazer vários problemas, sérios prejuízos à administração. Nesse caso, portanto, uma eventual inexecução contratual por culpa do contratado. Então, o contratado, ele descumpre o contrato, a administração pública rescinde esse contrato unilateralmente. Não houve nenhum remanescente na licitação que pudesse ser convocado para celebrar o contrato, aceitando as mesmas condições impostas pelo primeiro. E diante da essencialidade do serviço, não resta outra alternativa que não seja a contratação emergencial. Mas porque decorreu de um fato que não dependeu da administração, mas sim em virtude da inexecução contratual por culpa do contratado. Não vai justificar a emergência, por outro lado, a seguinte situação que, infelizmente, acontece muito. Temos um serviço contínuo, que nos termos do artigo 57, inciso 2, da 8666, ou artigo 26, parágrafo único do Regulamento de Licitações e Contratos Sistema S, esse contrato pode ser prorrogado por até 60 meses. Chegamos lá no último mês de vigência do contrato, portanto, ele não pode mais ser prorrogado. Uma das prerrogativas, ou melhor dizendo, um dos pressupostos para a prorrogação é a concordância do contratado, verificar se o preço continua vantajoso. Então, sendo porque o contrato está no seu último ano, não pode mais ser prorrogado, ou ainda que haja possibilidade de prorrogação, porque não atingimos o limite de 60 meses, o contratado manifesta que não tem interesse em prorrogar. Ou, ao contrário, deixamos para verificar eventual interesse muito próximo do término da vigência. Essa situação pode justificar uma emergência? Não uma emergência válida, respaldada no artigo 24, inciso 4 da 8666. Por quê? Porque decorreu da inércia, da falta de planejamento. Então, uma das formas de evitar emergências fictícias é investindo no adequado planejamento e fiscalização dos contratos. Daí a importância da designação do fiscal de contrato nos termos do artigo 67 da 8666, que é aquele profissional que vai acompanhar a execução, que vai verificar eventuais falhas que possam induzir a uma rescisão contratual, permitindo que a administração pública, que as entidades Sistema S se planejem adequadamente. Um outro ponto também que temos que enfatizar em relação a esse dispositivo legal é que a lei veda a prorrogação do contrato emergencial. O que significa dizer que o objetivo da norma é justamente evitar a falta de planejamento, evitar que a emergência ela se prolongue em demasiado. Eu já me deparei com alguns contratos emergenciais com uma vigência de 12 meses. Que emergência é essa que não permitiu que a administração pudesse planejar e adequadamente fazer a licitação? Então, o objetivo da lei é simplesmente permitir que aquela situação seja contornada no prazo de 180 dias. Se houver a necessidade de uma execução superior, temos que já de imediato instaurar o processo licitatório. Em que pese a lei seja clara ao vedar a prorrogação do contrato emergencial, tanto a doutrina majoritária quanto os de controle, exemplo do Tribunal de Contas da União, no mesmo sentido da posição do professor Marçal Justen Filho, entende que, em situações excepcionais, desde que reste comprovado que não houve falta de planejamento, que a situação emergencial se prolongou além do que era previsível,
é possível, a depender da justificativa apresentada, prorrogar a vigência para além dos 180 dias. Mas isso é excepcional e requer justificativa muito bem fundamentada e ainda sempre correndo o risco do órgão de controle não aceitar a justificativa e apontar a responsabilidade dos profissionais envolvidos. Pode acontecer um evento da natureza, que é uma situação imprevisível, comprometer o próprio cronograma de execução. Vamos imaginar que sofremos aí com um caso fortuito, uma força maior, e em virtude dessa situação, identificamos um cronograma de execução que poderia ser cumprido em 180 dias. Porém, ao longo da execução desse contrato emergencial, surge uma nova emergência, ou seja, é emergência em face de uma outra emergência. Sucessivas chuvas que comprometem o cronograma de execução. Portanto, aquele cronograma que seria factível, viável em 180 dias, não mais é possível de ser executado. Então, é uma situação que justifica a prorrogação do contrato emergencial. Alguns doutrinadores têm entendido que sim, e o Tribunal de Contas da União também. Eu sempre tenho recomendado o seguinte: como a lei ela é clara ao vedar a prorrogação da situação emergencial, do contrato emergencial, o ideal, se houver um novo fato superveniente, ao invés de prorrogar aquele primeiro contrato emergencial, que se instaure um processo administrativo para um novo contrato emergencial, por mais 180 dias, se a situação assim justificar. Ainda, um outro ponto que é importante destacar aqui, já que temos alguns participantes do Sistema S, o regulamento do Sistema S, no artigo 9º, traz duas hipóteses. No inciso 5º, a emergência, que é essa que nós estamos trabalhando aqui. E no inciso 11º, uma situação urgente. Qual é a diferença? Então, o regulamento destaca que emergência é aquela situação que pode colocar em risco a vida das pessoas, a segurança de bens, e a urgência é uma situação também imprevisível que possa trazer prejuízos à entidade, porque não há tempo hábil para se instaurar uma licitação. Então, a diferença é muito tênue, mas interpretando sistematicamente esses dois incisos, nós podemos concluir que a emergência ela é mais grave do que a urgência. As duas situações exigem fato superveniente, exigem a comprovação de prejuízo, caso a situação não seja contornada em tempo hábil. A diferença é que a emergência exige um prejuízo maior, que possa colocar em risco a vida das pessoas, a segurança de bens, a interrupção de serviços que sejam essenciais. Exemplo de uma emergência é um evento da natureza que coloca em risco a estrutura de um prédio, que se o prédio desmoronar, pode comprometer a segurança das pessoas. Um exemplo de urgência nós realizamos uma licitação e essa licitação foi fracassada, que é aquela que não compareceu ninguém. Como o regulamento não tem, diferente da Lei 8666, uma hipótese de dispensa para a licitação fracassada, apenas no caso de licitação deserta, vamos imaginar que não há mais tempo hábil em se instaurar a licitação e houve planejamento, mas não era possível prever que ninguém teria interesse em participar daquela licitação. Se restar comprovada, portanto, a urgência, é possível enquadrar no inciso 11 do artigo 9º. Então, essas são algumas diferenças em relação ao Sistema S. No Sistema S, o regulamento não estabeleceu o prazo máximo do contrato emergencial e, em virtude da omissão do regulamento, como o Tribunal de Contas da União tem aplicado reiteradamente ao Sistema S, de forma subsidiária à Lei 8666, enquanto não houver uma regulamentação no âmbito do Sistema S, o TCU tem adotado como parâmetro esse prazo de 180 dias. Então, vejam que tanto a Advocacia Geral da União, os órgãos de controle, Tribunal de Contas da União, têm entendimento pacificado no sentido de que a emergência válida é aquela que decorre de um fato imprevisível, superveniente. Portanto, não pode decorrer da falta de planejamento. Então, temos vários acordos que versam sobre essa questão de emergência fictícia, que é aquela que decorre da falta de planejamento. Nesse caso, como devemos proceder? Vejam que a primeira cautela tem que ser adotada
é verificar se a situação é grave o suficiente. Porque, a rigor, a emergência ela não pode ser formalizada em face de uma situação que decorreu da desídia da administração pública. O Tribunal de Contas da União sempre foi muito rigoroso e enfático ao reconhecer apenas a emergência em virtude de fato superveniente. Mais recentemente, em alguns acórdãos, a partir de 2015, o Tribunal flexibilizou um pouco essa interpretação por entender o seguinte: infelizmente, muitas vezes a falta de planejamento ocorre. E essa falta de planejamento pode induzir a uma situação que, se não for contornada, terá o condão de colocar em risco a vida das pessoas. O que é mais prejudicial? Colocar em risco a vida das pessoas ou responder a uma eventual fiscalização do Tribunal de Contas, mediante uma aplicação de uma multa, por exemplo, pela falta de planejamento. Então, o TCU, mais recentemente, tem entendido que, mesmo se restar comprovada a falta de planejamento, é possível enquadrar na situação emergencial. A diferença é que, neste caso, cabe ao ordenador de despesa, à autoridade competente definida nas normas internas do órgão, instaurar processo administrativo para apurar a responsabilidade de quem tinha o dever de tomar as medidas cabíveis para evitar a situação emergencial e não o fez. Vejam, portanto, que nesse sentido são vários acórdãos do Tribunal de Contas da União, a exemplo do acórdão 1162/2014 do plenário, também temos aqui o acórdão 2240/2015 do plenário do TCU, que entendeu ser viável instaurar uma emergência, mesmo decorrente da falta de planejamento, porém deve-se apurar a responsabilidade. E de quem é a responsabilidade por uma situação emergencial fictícia? Bom, primeiro vamos ter que analisar quem atuou no processo. Temos aqui uma cadeia de responsabilidades. A rigor, todos que atuaram devem responder. Primeiro, vai responder quem tinha o dever de ofício de tomar as medidas cabíveis para evitar o dano e não o fez. Segundo, houve um parecer jurídico na contratação direta, então a assessoria jurídica emitiu parecer favorável, enquadrando a situação em dispensa. Nesses casos, temos que analisar se era possível, em face da documentação anexada ao processo, constatar a falta de planejamento. Porque se era possível constatar a falta de planejamento, a assessoria jurídica deveria ter alertado o ordenador de despesa. De fato, já de longa data, há uma discussão no que tange a responsabilidade da assessoria jurídica pelos pareceres emitidos nos processos licitatórios e nas contratações diretas. Por muito tempo prevaleceu, tanto no âmbito do Tribunal de Contas da União, quanto do STJ, STF, a tese de que a assessoria jurídica não poderia ser responsabilizada, na medida em que o parecer jurídico é meramente opinativo. Não é a assessoria que decide. A decisão cabe ao ordenador de despesa, autoridade competente. Então, por muito tempo, afastou-se a responsabilidade da assessoria jurídica. O que, por evidente, não tem sentido, na medida em que, para que serve a assessoria jurídica, se não para dar respaldo ao ordenador de despesa? Não tem sentido responsabilizar o ordenador que decide com base no parecer jurídico e afastar a responsabilidade da assessoria jurídica. Então, recentemente, a tese que tem prevalecido é a seguinte: deve-se aferir a conduta, a postura do assessor jurídico, se ele tomou todas as cautelas necessárias para alertar o ordenador de despesa acerca de eventual risco de uma situação emergencial em virtude da falta de planejamento. Caso o parecer jurídico tenha alertado acerca desse risco e dessa responsabilização, de fato, a decisão é do ordenador de despesa, não será a responsabilidade do assessor jurídico. Vai responder, nesse caso, quem tinha o dever de evitar a situação emergencial não fez e o ordenador de despesa que aprovou a contratação. Ao contrário, se está comprovado que o assessor foi omisso no dever de alertar o ordenador de despesa, responde tanto o ordenador quanto quem deu ensejo à situação emergencial, seja por uma ação ou uma omissão, por não ter instaurado em tempo hábil o processo licitatório, e também a assessoria jurídica.
Ainda, em relação à contratação emergencial, temos que ter um cuidado, porque muitas vezes há um equívoco de imaginar, só porque a situação emergencial é grave, ela dispensa a formalização de processo administrativo. Não é assim. Vejam que o artigo 26 da Lei 8666 estabelece o procedimento que deve ser seguido na hipótese de contratação direta, não excepcionando a hipótese de emergência. Da mesma forma, o artigo 11 do Regulamento do Sistema S traz esse procedimento. Então, mesmo uma situação emergencial deve ser formalizada mediante processo administrativo, no qual restem comprovadas a escolha da empresa, então, por que a administração contratou com aquela empresa, a justificativa do preço, justificativa essa que deve seguir qualquer pesquisa ou o mesmo procedimento adotado para qualquer processo, mediante consulta a no mínimo 3 profissionais, 3 empresas da área do objeto. Ainda, cada vez mais os órgãos de controle têm determinado buscar fontes variadas, contratos anteriores, publicações na imprensa oficial, consulta ao Comprasnet ou outros portais de compras que permitam à administração verificar se o valor proposto pela empresa que vai ser contratada é condizente com o mercado. Ainda, é de suma importância analisar a habilitação da empresa, se ela reúne os requisitos mínimos previstos lá nos artigos 27 a 31 da 8666 ou no artigo 12 do Regulamento do Sistema S. A administração não pode contratar com uma empresa que não existe juridicamente. Então, no mínimo, temos que aferir a habilitação jurídica. Ainda, por força do artigo 195, parágrafo 3º da Constituição Federal, o poder público não pode contratar com uma empresa em débito perante o INSS. No mesmo sentido, a Lei 9.012 proíbe a contratação de empresa que esteja em débito com a FGTS. Então, no mínimo, INSS e FGTS devem ser exigidos mesmo numa contratação emergencial. Lembrando que desde novembro de 2014, os impostos federais foram unificados. Então, hoje, uma única certidão ela abrange tanto a Fazenda Federal, dívida ativa da União, quanto o INSS. A depender ainda do objeto, se for uma obra, por exemplo, uma reforma, é de suma importância aferir a qualificação econômico-financeira. Essa empresa tem saúde financeira para suportar os encargos decorrentes daquela execução contratual, qualificação técnica, se tem experiência à luz da complexidade do objeto. E somente depois de formalizado o contrato, daí sim é que a execução pode iniciar, porque sabemos que por força do artigo 60, parágrafo único da Lei 8666, a administração não pode celebrar contrato verbal. No mesmo sentido, é a previsão do artigo 25 do Regulamento do Sistema S. Eu sei que soa estranho, vocês devem estar se perguntando, nossa, Julieta, mas se eu tenho que seguir todo esse procedimento, vai chegar um momento em que até o contrato ser celebrado, o prédio já caiu. O prejuízo já é irreversível. Pessoal, em situações excepcionais, nós temos que entender como a exceção da exceção. A depender da gravidade da situação emergencial, os órgãos de controle até cogitam, vislumbram a possibilidade de primeiro executar, iniciar a execução do objeto para contornar aquela situação e depois formalizar o processo administrativo a posteriori. Mas isso é exceção que deve ser muito bem justificada posteriormente e sempre correndo o risco do órgão de controle entender que a situação não era grave o suficiente para justificar a formalização posteriormente, visto que a regra é que a formalização seja prévia. Pois bem, destacado então essa questão, só para ilustrar para vocês alguns acordos que o Tribunal de Contas é enfático em exigir do controle interno, da autoridade competente, a instauração do processo administrativo para apurar a responsabilidade. Cabe agora nós analisarmos o conceito de termo de referência e seus reflexos em relação ao processamento da licitação. Para tanto, é importante destacar que o termo de referência, essa terminologia,
não consta da Lei 8666, que é a norma geral de licitações, não consta da Lei 10.520, que regulamentou a modalidade pregão, nem tampouco está previsto de forma expressa no regulamento de licitações e contratos Sistema S. A Lei 8666 fala apenas em projeto básico. O regulamento do Sistema S também fala em projeto básico no artigo 13, para se referir a obras e serviços de engenharia. Termo de referência foi utilizado pelas normas aplicáveis ao pregão, os decretos que regulamentaram o pregão, o decreto 3555 de 2000, no caso do pregão presencial, 5.450 de 2005, no caso do pregão eletrônico. Então, a rigor, partindo de uma interpretação literal, nós teríamos que concluir que o termo de referência, ele deve ser utilizado quando a licitação for na modalidade pregão, para bens e serviços comuns. Nos demais casos, nas licitações processadas pela Lei 8666, para compras e serviços, para obras e serviços, teria que ser o projeto básico. Porém, tem-se adotado de forma indiscriminada o termo de referência para serviços, compras, destinando-se o projeto básico apenas para obras e serviços de engenharia. Não vislumbro qualquer ilegalidade nesse sentido, na medida em que tanto o termo de referência e o projeto básico, eles possuem a mesma finalidade, qual seja descrever o objeto, detalhar a demanda, justificar o custo daquela contratação e servir de fonte, de parâmetro para todas as demais etapas do processo. Portanto, o conceito do termo de referência é aquele documento que vai circunscrever, vai delimitar um determinado objeto, a demanda que precisa ser suprida e vai servir de fonte, de base, para todas as demais etapas da licitação. Ultrapassado, analisado esse conceito, a questão que surge é de quem é a competência para elaborar o termo de referência. As normas aplicáveis ao pregão, então, tanto o decreto 3555 quanto o 5.450, assim como a Instrução Normativa 02 de 2008, que regula a contratação de serviços no âmbito da administração pública federal, destacam que a competência é do setor requisitante, da área demandante. E mesmo que não houvesse previsão nesse sentido, vamos imaginar aí entidades de outras esferas, que não a federal, ou os colegas do Sistema S, que não necessariamente têm previsão expressa sobre a competência para a elaboração do termo de referência, se nós interpretarmos à luz da finalidade, para que serve o termo de referência, como ele visa descrever um objeto, quem tem melhores condições de descrever esse objeto, se não a área demandante? Então, podemos concluir que a competência é, de fato, da área demandante, que é quem melhor conhece a necessidade. Aquele que precisa do objeto é que tem melhores condições de descrevê-lo. Porém, já conversamos sobre isso no primeiro módulo, o que acontece muitas vezes? A área demandante, muito embora tenha um conhecimento técnico do objeto, nem sempre tem noção do fluxo do processo. Então, não consegue vislumbrar a importância desse instrumento para toda a licitação. Acaba se preocupando apenas com a descrição do objeto e não elabora um termo com cláusulas mínimas, pensando, por exemplo, na fase externa da licitação, no julgamento das propostas, requisitos de habilitação, questões relativas à execução, recebimento do objeto, que devem já estar previstos no termo de referência. Então, o ideal, se a estrutura do órgão assim comportar, é que o termo de referência ele seja elaborado por uma equipe multidisciplinar. Então, pela área demandante, que vai se preocupar basicamente com a descrição do objeto, com as obrigações que decorrem daquele objeto, mas também por profissionais que integram o setor de compras, que conheçam, portanto, o fluxo do processo licitatório. O ideal seria, então, uma equipe multidisciplinar ou um setor só para elaborar termo de referência.
Sabemos que, infelizmente, nem sempre isso é possível, porque na maioria dos casos, a administração pública, as entidades TEMAS, possuem uma estrutura enxuta. Às vezes já é difícil encontrar uma pessoa qualificada para elaborar um termo de referência, quem dirá uma equipe. Nesses casos, é importante alertar a área demandante que qualquer dúvida que ela tenha em relação ao termo de referência, ela deve buscar subsídios ou no setor de compras, no setor de licitações ou até na assessoria jurídica, para evitar que aquele termo seja mal elaborado. Estabelecida essa premissa, então, vamos analisar agora os reflexos do termo de referência em face do processamento da licitação. E, para tanto, é importante relembrar, e já falei para vocês isso no módulo 1, que nós temos 3 fases que não se confundem. Temos a fase interna, que é aquela de planejamento. Temos a fase externa, que basicamente vamos julgar e selecionar a proposta mais vantajosa. E temos a etapa de execução contratual. Então, o intuito é analisar como o termo de referência, ele interfere e repercute nessas etapas. O que nós podemos concluir? Qual seria o reflexo do termo de referência? Então, a fase interna de planejamento, após a elaboração do termo de referência, pesquisa de mercado com o intuito de estimar o valor da contratação, quanto possivelmente vamos gastar com aquela contratação. Esse instrumento, ele vai servir de base para a elaboração do edital, um instrumento convocatório. Portanto, se houver falhas, qualquer falha no termo de referência, ele vai contaminar o edital. O que isso pode trazer de consequências? Primeiro, impugnações. Então, a empresa que se sentir prejudicada com uma determinada cláusula ilegal pode questionar essa cláusula, levando à necessidade de republicação do edital. Isso traz um custo. Ainda, se for uma alteração substancial, que é aquela que pode mudar, alterar as condições de habilitação, os critérios de julgamento das propostas, além da republicação, essa alteração vai exigir a reabertura do prazo de divulgação, que é o prazo que as empresas têm para se adaptarem, selecionarem a documentação, elaborarem as suas propostas. Então, isso pode levar a um processo muito mais moroso, burocrático. Aquele processo que poderia ser concluído em 30 dias vai levar 60 a depender do prazo de divulgação. Ainda, na fase externa, qual é o reflexo do termo de referência? Em relação à etapa externa, então, publicado o edital, ultrapassado aí eventual prazo de impugnação, a depender da modalidade, se for um pregão, primeiro o pregoeiro vai analisar as propostas comerciais, depois fase de lance, habilitação do primeiro colocado. Ao contrário, se for uma concorrência, a regra é primeiro analisar a habilitação e depois as propostas comerciais. Se o termo de referência foi mal elaborado, por exemplo, com objeto extremamente genérico, qual a consequência que isso pode trazer para a etapa externa? Inviabilizar o julgamento objetivo por parte da comissão de licitação ou do pregoeiro. Imaginem vocês que concorram ao certame empresas com propostas totalmente discrepantes, diversas. A comissão não consegue verificar se o objeto atende ou não atende, da medida em que ficou tão genérico que, a rigor, comportou divergências na interpretação. Isso veda, até impede o caráter isonômico da licitação. Como que a comissão vai julgar 2 propostas comerciais que muitas vezes partem de objetos distintos, porque a interpretação acerca do objeto foi diferente por cada empresa. Eu não posso comparar o preço de uma Ferrari com o preço de um Fusca, são objetos totalmente distintos. Então, se o objeto não ficou bem delimitado, isso pode comprometer de forma séria a licitação. Para dar um exemplo, certa vez me deparei com um processo para contratação de serviço de limpeza, com fornecimento de materiais. No item relativo aos materiais, quem elaborou o termo de referência simplesmente consignou os materiais necessários à prestação do serviço. Ponto. Concorreu uma empresa na licitação que levou em conta só
o balde, o pano, a vassoura, e uma outra, ao contrário, que estimou o custo da água sanitária, do detergente. É justo comparar o preço, a proposta dessa empresa, que cotou os produtos necessários, que ela entendeu que eram necessários para a prestação do serviço, e aquela que não cotou os produtos. Claro que aquela que não cotou, aparentemente, tem a proposta mais vantajosa, porque ela é menor. Então, falhas na descrição do objeto vão comprometer certamente a análise da aceitabilidade das propostas em relação ao produto ou serviço que está sendo cotado. Ainda, equívocos no termo de referência podem induzir a uma falha na estimativa do preço da licitação. Aquela situação em que, novamente, o objeto foi mal descrito e a pesquisa não retrata a necessidade pública, não retrata o produto ou serviço que o órgão pretende adquirir. Imaginem que, por equívocos na descrição do objeto, o valor estimado ficou muito abaixo do mercado. O que isso pode acarretar? Já conversamos ontem também. Licitação deserta, que é aquela que não comparece ninguém. A empresa não vai ter interesse em executar um objeto por um valor inexequível. Contrário, vamos imaginar que esses equívocos no termo de referência levaram a um valor excessivo, superfaturado. Pode levar a uma conclusão, a uma licitação fracassada, que é aquela que, muito embora tenham comparecido à licitação empresas do ramo do objeto, não foi selecionada nenhuma proposta, porque os valores estão muito acima dos praticados no mercado. Ainda, equívocos no termo de referência podem trazer falhas também na etapa de habilitação. Vamos imaginar que a área demandante, novamente, não conseguiu delimitar o que precisava, e o edital, ele simplesmente reproduziu as cláusulas do termo de referência e, para fins de qualificação técnica, a qualificação técnica é a etapa da habilitação que visa aferir a experiência da empresa. Se ela já executou em momento anterior objeto similar ao da licitação. E não houve qualquer definição no termo de referência acerca das parcelas de maior relevância. Então, quais itens têm maior relevância em relação àquele objeto? É uma situação que a omissão do termo de referência, se for reproduzida no edital, pode inviabilizar o julgamento objetivo da comissão de licitação ou do pregoeiro. Se houve uma previsão no edital genérica de que a empresa deveria apresentar atestado de capacidade pertinente e compatível com o objeto da licitação, sem indicar o que se entende por pertinente e compatível, como que a comissão ou o pregoeiro vão verificar se aquele atestado é ou não pertinente? A rigor, nem a comissão de licitação, nem o pregoeiro, eles possuem conhecimento técnico naquele objeto. Então, isso já deve estar definido no termo de referência. Então, quem construiu um prédio de 10 andares, constrói um prédio de 20 andares, quem tem que dizer isso? É o setor de engenharia, que tem que analisar se a parte estrutural desse empreendimento é equivalente. Então, definir as parcelas de maior relevância, principalmente se tratando de qualificação técnica, na medida em que o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, destaca que somente são permitidas condições para fins de qualificação técnica, qualificação econômica e financeira, que sejam indispensáveis à execução satisfatória do objeto. Portanto, qualquer exigência tem que ser justificada sob o aspecto técnico. E quem tem que justificar isso? É a comissão de licitação? É quem elaborou o edital? Não, é a área demandante, para viabilizar que, de fato, a comissão e o pregoeiro, que devem ter julgamento objetivo, possam analisar se aquele objeto, aquele atestado é ou não compatível com a complexidade da licitação. Ainda, em se tratando dos reflexos na etapa de execução contratual, muitas falhas identificadas no contrato decorrem de problemas no termo de referência. Eu sempre digo em cursos que um termo de referência bem elaborado, ele garante o sucesso ou fracasso da contratação.
Muitas vezes, o fiscal de contrato, ele fica de mãos atadas, porque o termo de referência não conseguiu definir minimamente as obrigações das partes, por exemplo. Como que um fiscal, lá depois de já formalizado o contrato, iniciada a execução, como que o fiscal vai exigir o cumprimento de uma determinada obrigação se isso não ficou claro no termo de referência e, por conta disso, não foi inserido no edital e no contrato? Muitas vezes há conflito, divergências entre a empresa contratada e a administração pública para definir de quem era a obrigação daquela situação, a quem cabia praticar aquele ato, se o contratado ou o contratante. Quem tem que definir isso? É quem elabora o termo de referência, é quem vai necessitar daquele serviço, daquele produto. Então, o primeiro passo para garantir uma execução satisfatória do contrato é definir bem as obrigações das partes. E sempre pergunto, Julieta, mas isso não é matéria para o contrato? Não é o contrato que deve definir as obrigações? Sim, é o contrato, mas para que a área responsável por elaborar o contrato tenha condições de aferir quais as obrigações, precisa do suporte da área demandante. Portanto, essas informações já devem estar no termo de referência. Ainda é comum muitas alterações contratuais, aditivos contratuais. Muito além de ser comum, sabemos que é raro, é difícil um contrato que não seja alterado. A Lei 8666, no artigo 66, ela destaca que, como regra, os contratos devem ser fielmente executados pelas partes, cada qual arcando com eventual consequência da inexecução. Portanto, pessoal, a regra é executar o objeto da forma como ele foi contratado. A alteração contratual, ela tem que ser vislumbrada como uma situação excepcional e não como regra. Muito embora a Lei 8666, no artigo 65, estabeleça a possibilidade de acréscimos contratuais, até 25%, no caso de compra, serviços e obras, ou 50% no caso de reforma de equipamento edifício, essa alteração contratual ela tem que ser vislumbrada como uma exceção. Exige, portanto, fato superveniente. Mas, infelizmente, não é o que ocorre. Geralmente, a alteração contratual tem decorrido de falta de planejamento. Então, é aquela situação que muitas vezes, antes mesmo de concluir a licitação, a área demandante já sinaliza a necessidade de um quantitativo maior do que o que havia solicitado. A Lei 8666, no artigo 65, e o Regulamento Sistema S, no artigo 30, estabelecem que o acréscimo, a alteração contratual, pode ser tanto quantitativa quanto qualitativa. Quantitativa é aquela alteração, como o próprio nome já indica, que nós acrescemos as quantidades do objeto. Então, celebrei um contrato para o fornecimento aí de 100 computadores e vou precisar de mais 25. Então, eu aumento a quantidade do objeto. A alteração qualitativa é aquela que eu modifico as especificações, também em virtude de uma situação superveniente. Contratei um projeto para uma reforma, uma determinada reforma. E, em face da legislação existente à época, não havia necessidade de uma saída de emergência. Muda-se a legislação, que agora é compulsória em exigir a saída de emergência. Então, é um fato superveniente que vai exigir a adequação do projeto. Vamos ter que inserir naquele projeto a saída de emergência. Então, sempre em virtude de uma situação excepcional, superveniente. No exemplo anterior que eu dei, em relação à aquisição de computadores, então o fato superveniente pode ser, por exemplo, no momento da instalação daqueles equipamentos, houve um curto-circuito, um problema elétrico e 20 computadores queimaram. Ora, a administração pública não teria como ter previsto essa situação, foi um caso fortuito, uma força maior, isso justifica um acréscimo. Porém, não vai caracterizar fato superveniente a seguinte situação, aquela em que a área demandante esquece de estimar o quantitativo de um outro setor.
Ah, esqueci que o órgão está realizando um concurso público, que vão ingressar na entidade mais 20 colaboradores, servidores. Isso não é fato superveniente, isso é falta de planejamento. E, infelizmente, para não dizer 100%, vou arriscar aqui em falar em 99% dos contratos, eles são alterados em virtude de falta de planejamento, de falhas no termo de referência, objeto genérico, mal descrito, com quantidades que não são suficientes para atender de forma satisfatória a necessidade pública. Mas a impressão que dá, e tenho certeza que vocês vão concordar comigo, que vocês sentem isso nos órgãos, que as pessoas já contam com os 25%. Então, eu escuto muito isso em curso. Ah, professor, eu tenho um contrato de X, mas ainda tem 25%, como se esse percentual já integrasse o contrato. Não é assim. A lei exige um fato superveniente. Então, para evitar alterações contratuais desnecessárias, o melhor instrumento é o termo de referência. É a definição adequada do escopo, dos quantitativos. Escopo este que, mais uma vez enfatizo, deve levar em conta a necessidade do órgão, as suas contratações anteriores. Então, é de suma importância ter um diagnóstico, um histórico das contratações anteriores, para que nós possamos definir não apenas as especificações, mas o quantitativo necessário para evitar contratações, acréscimos posteriores que possam trazer prejuízos ao órgão. A bem da verdade, na maioria dos casos, nós costumamos desconsiderar a fase interna, a fase de planejamento, muitas vezes porque temos urgência naquela contratação. Então, a área demandante elabora o termo de referência às pressas, sem uma análise do mercado, sem ter muita cautela e cuidado em definir o quantitativo, para que o termo de referência seja elaborado quanto antes. E daí nós vamos sofrer, verificar essas falhas na etapa externa e na execução contratual. Então, muitas vezes, o fiscal de contrato se vê obrigado a proceder a uma alteração contratual que poderia ter sido evitada se o termo de referência fosse bem definido. Ainda que a lei defina esse fato superveniente, ou seja, é o pressuposto para a alteração contratual, sabemos que muitas alterações contratuais decorrem da falta de planejamento. E isso pode trazer um outro problema, qual seja o jogo de planilhas. No que consiste o jogo de planilhas? Daquelas licitações processadas pelo menor valor global, muitas vezes a empresa, ao identificar falhas no termo de referência ou no projeto básico, conforme o caso, por conhecer o objeto, o que a empresa faz? Ela joga lá embaixo o custo unitário de um item que o quantitativo não vai ser adquirido com frequência, que ela não aposta num acréscimo contratual. E joga lá em cima o valor unitário daquele item que ela aposta numa alteração contratual. Compensa um item com o outro, o que significa dizer que o valor global da proposta ela é aceitável, condizente com o estimado na licitação. Porém, a depender da forma como o contrato é executado, se o acréscimo ocorrer justamente naquele item que foi estimado com um valor superior ao praticado no mercado, ao longo da execução contratual, aquele contrato não será mais vantajoso para a administração. Então, a melhor forma de evitar jogo de planilhas e na execução contratual, acréscimo contratual desnecessário, é elaborando adequadamente o termo de referência. Um outro ponto que é de suma importância também, já destaquei, a definição das obrigações das partes, definir quais obrigações são mais importantes e quais situações caracterizam descumprimento contratual. Mais uma vez, vocês devem estar se perguntando, Julieta, mas termo de referência, versar sobre descumprimento contratual, isso não é matéria para o contrato? Sim. O artigo 55 da Lei 8666 traz como cláusula do contrato administrativo. Quem elabora o contrato administrativo nem sempre conhece o objeto, não tem condições de aferir quais situações
são mais sérias a ponto de justificar uma rescisão contratual, aplicação de penalidades, muito embora o termo de referência ele não precise ser taxativo em relação às situações que caracterizam a inexecução contratual, porque nem sempre nós vamos conseguir prever tudo que pode ocorrer ao longo da execução do contrato, assim como ele não precisa definir as penalidades que serão aplicadas, é de suma importância para orientar a área responsável por elaborar a minuta contratual, definir quais obrigações que, se não forem atendidas, são mais sérias, que poderão ensejar uma rescisão contratual ou até a aplicação de uma penalidade, na medida em que a Lei 8666, nos artigos 86 e 87, e o artigo 32 do Regulamento do Sistema S estabelecem as sanções administrativas. Diferente do que ocorreu na esfera do direito penal, por exemplo, no direito administrativo, nós não temos a tipicidade, que significa dizer, a lei não teve a preocupação de definir o cabimento de cada sanção. Ela simplesmente definiu as penalidades. Então, advertência, multa moratória, multa compensatória, a suspensão do direito de licitar e contratar por até 2 anos, declaração de inidoneidade. No âmbito do Sistema S, a penalidade mais séria é a suspensão. E o artigo 7º da Lei 10.520 trouxe impedimento de licitar e contratar por até 5 anos. Então, com a exceção da Lei do Pregão, que definiu bem quais condutas que, se praticadas, poderão justificar a aplicação da penalidade, a Lei 8666 e o Regulamento do Sistema S não definiram. Será cabível advertência em tais casos, multa compensatória em tais situações, suspensão. Então, deixou, portanto, uma margem de discricionariedade, de faculdade para que cada órgão defina no contrato o cabimento de cada sanção. Agora, considerando que tem que existir uma razoabilidade, uma proporcionalidade entre a gravidade do ato e a gravidade da sanção, para que o setor responsável por elaborar o contrato possa definir o cabimento de cada penalidade, ele tem que saber qual descumprimento contratual é leve e qual é grave. Um atraso de 1 dia é sério ou não é sério? Depende. Se for um contrato de fornecimento, que o órgão tenha material em estoque, o atraso de 1 dia não vai ser fatal, não vai trazer maiores prejuízos ao órgão. Então, dá para justificar para essa conduta, atraso, apenas uma multa de mora, que é aquela destinada em virtude de atraso na entrega ou na execução. Ao contrário, o objeto é uma palestra, que está previamente agendada para uma data, em que houve o deslocamento de todos os participantes. Se o palestrante atrasa 1 dia, por evidente que esse atraso ele é fatal, ele vai acarretar, caracterizar um descumprimento total das obrigações. Então, tem que ensejar uma penalidade mais séria. E em qual instrumento isso tem que estar definido? No termo de referência, porque é quem conhece o objeto que tem condições de definir se o atraso de 1 dia é grave ou não. Ainda, para viabilizar a fiscalização do contrato, é de suma importância definir as parcelas de maior relevância do contrato. O artigo 67 da Lei 8666, já falei, consigna a obrigação, a necessidade de designar um fiscal de contrato, que é aquele que vai acompanhar as parcelas de maior relevância e deve estar periodicamente no local da prestação do serviço. Quando a lei fala a designação de um profissional, tendo em vista que o fiscal ele tem por finalidade acompanhar a execução, registrar eventuais falhas e tomar as medidas cabíveis para regularizar essas falhas, a pergunta que surge é a seguinte: com qual periodicidade o fiscal tem que estar no local da execução do serviço? Isso depende do objeto, pode ser diário, semanal, mensal. Quem tem que definir? A área que elabora o termo de referência. Pelo menos sinalizar quais parcelas são mais críticas, quais situações poderão ensejar uma inexecução contratual, uma rescisão, a aplicação de penalidades, porque na maioria dos casos o fiscal não tem condições de estar lá em período integral acompanhando a execução. Então ele precisa saber em quais momentos ele
tem que acompanhar em quais etapas. Isso já tem que vir no termo de referência. Se não houver essa indicação, muitas vezes resta inviabilizada a própria fiscalização. Então, é de suma importância elaborar o termo de referência pensando nos reflexos, tanto na fase interna, elaboração do edital, na fase externa, pertinente ao julgamento das propostas, análise dos requisitos de habilitação e também já vislumbrando a fiscalização e a gestão dos contratos, na medida em que, como termo de referência é um documento que circunscreve o objeto e serve de fonte para todas as demais falhas, todas as demais fases, melhor dizendo, falhas no termo de referência vão contaminar todas as demais etapas do processo. Então, essas eram as considerações em relação ao módulo 2. Encontro vocês no próximo módulo e muito obrigada.